Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. E esta semana eu vou falar sobre uma técnica ou uma ferramenta que muitos de vocês já me perguntaram porque é que eu ainda não tenha falado sobre ela, que se chama quadro de visualização. Quase todos os livros sobre a lei da atração falam que devemos criar um quadro de visualização. Curiosamente, eu no Sem Limites não falo no quadro de visualização e explico até, inclusive, no final, porque é que você pode fazer um quadro de visualização, mas que não é obrigatório se você leu as técnicas do livro. Eu, há muitos anos atrás, utilizava também quadro de visualização. E depois deixei de o utilizar. E eu vou já explicar porque é que eu já não utilizo o quadro de visualização e qual foi a técnica ou a ferramenta que me permitiu substituir esse quadro de visualização de uma forma mais eficaz para conseguir atrair mais rápido aquilo que eu queria para a minha vida. Na sua essência muito básica, quadro de visualização é um painel, pode ser feito numa cartolina, num painel de cortiça, num próprio quadro, na parede do quarto, na parede do escritório. E existem pessoas, inclusive, que fazem o quadro de visualização no ambiente de trabalho do seu computador, ou do seu telefone, ou do tablet. Há muitas maneiras de nós podermos utilizar o quadro de visualização. E o quadro de visualização nada mais é do que uma reunião de imagens, não é, daquilo que nós queremos atrair. O carro de sonho, a casa de sonho, o corpo de sonho, o estilo de vida de sonho, tudo com recurso a imagens. E porquê que o quadro de visualização se tornou algo popular? Na psicologia, existe o entendimento que a nossa mente trabalha com recurso a imagens. Ou seja, sempre que nós tentamos imaginar qualquer coisa na nossa vida, independentemente de conhecermos ou não conhecermos, nós acedemos ao nosso subconsciente, à nossa biblioteca de memórias, para tentar criar uma imagem para que aquilo faça sentido. Ou seja, são as imagens que dão sentido às palavras e que dão sentido à vida. Se eu, por exemplo, pedir para você imaginar uma maçã azul, você consegue criar essa imagem na sua mente, embora nunca tenha visto uma maçã azul. Porque você tem o elemento da maçã e depois a parte criativa da sua mente consegue colorir essa maçã, que será amarela, verde ou vermelha, não é? Conseguirá colorir de azul, porque você tem essa parte criativa. Então, o painel de visualização, o quadro de visualização, é nada mais, nada menos do que uma capacidade de nós termos de identificar mentalmente uma projeção, um futuro que nós queremos viver. Nós olhamos para a imagem daquele carro, daquela casa, daquelas férias e nós conseguimos imediatamente guardar dentro de nós essa emoção de recordar algo que ainda não aconteceu e nós estamos a tentar reprogramar a nossa mente para que nós consigamos atrair ou aumentar o nosso magnetismo pessoal. E eu também utilizava, de facto, o quadro de visualização. Eu utilizava, inclusive, como fundo do painel do meu ambiente de trabalho no computador, como eu sempre trabalhei quase sempre com a internet, eu utilizava como fundo da área de trabalho e sempre que eu podia, eu abria e via, colocava frases, fiz uma pequena montagem da vida ideal, não é? E uma das coisas estranhas que acontecia era que, muitas vezes, e mesmo com quadros de visualização reais, físicos, portanto, uma cartolina, um painel na parede do escritório, atrás da porta, onde eu, antes de fazer a visualização, ou fazer a minha meditação, olhava para esse painel, para esse quadro de visualização. Eu chegava a uma altura em que já estava cansado de olhar para aquilo. Muito honestamente, eu estou a ser o máximo de sincero com vocês. Eu cheguei a uma altura que estava cansado, porque era sempre a mesma imagem estática, não havia nenhum movimento, não havia nenhuma emoção associada àquelas imagens. Por mais que a minha mente tentasse fluir e criar cenários onde aquela realidade, onde aquele objeto que está na imagem do meu quadro fosse movimentado, ou seja, houvesse uma ação, houvesse uma mecânica de dia a dia, né? Chegava a uma altura que cansava. Porquê? Porque as coisas não vinham até mim, não é? A pessoa estava 1 mês, 2 meses, 3 meses à espera daquela realidade. E depois, por uma questão de frustração, estar sempre a olhar para aquela imagem, sempre a tentar fazer aquilo, nós acabamos por perder vontade. Existem muitas pessoas, por exemplo, que, com o passar do ano, da mesma forma como fazem metas e objetivos para o novo ano, fazem um quadro de visualização para o ano novo. Não é? E muitas pessoas, passado 1 mês, já não olham sequer e arrumam aquele quadro de visualização numa gaveta. Embora, se elas tenham utilizado as imagens do quadro de visualização, elas projetaram o pedido para o universo, e eu depois num episódio futuro falarei sobre esta questão de pensar todos os dias ou libertar, pensar uma vez e deixar acontecer. Eu falarei isso no futuro.
Mas chega a uma determinada altura que as pessoas se esquecem. Sentem-se desmotivadas porque estão todos os dias a ver aquele quadro de visualização, mas há uma coisa que o quadro de visualização não consegue trazer, que é a parte emocional. Se nós não envolvermos o nosso sistema emocional, muito dificilmente nós conseguimos acreditar naquela realidade futura. A nossa mente vai rejeitar muitas vezes o quadro de visualização, porque por mais que eu tente criar dentro de mim uma sensação emocional, não é? Um estímulo sensorial, vai ser muito difícil porque não há apelo, não há estímulos, não há nada que me possa fazer despertar o meu sistema emocional todo e especialmente também a minha intuição. Não é? Então, quando eu comecei a perceber que, de facto, eu ficava cansado de olhar para o quadro de visualização e, antes de fazer, começou a tornar-se uma rotina mecânica, não algo que me dava prazer. Olhar para aquilo todos os dias e ver aquele carro, e ver aquela casa e tudo isso. Felizmente, hoje tenho tudo aquilo que estava nesse quadro de visualização. Mas eu senti que, no futuro, ou seja, passados alguns anos de eu ter começado a estudar a lei da atração de uma forma mais profissionalizada, não é? Em que comecei a trabalhar nesta área de desenvolvimento humano, comecei a escrever livros e tudo isso, eu comecei a estudar muito sobre a lei da atração. Eu, neste momento, já li cerca de 180 livros só sobre este assunto de manifestação, de criação, de física quântica, tudo aquilo que vocês possam imaginar, metafísica, tudo isso. Então, eu comecei realmente a perceber que quando eu utilizava determinado recurso que eu não fazia de forma controlada, ou seja, eu não utilizava esse recurso que lhe vou apresentar como alternativa ao quadro de visualização de forma proposital, foi instintiva, não é? Lá está um instinto, a intuição a entrar aqui em jogo, que é muito importante. Eu comecei a perceber que as coisas começavam de repente a acontecer todas. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Em 2009 começaram a sair no mercado tablets. Eu penso que até já contei esta história, mas eu vou repetir para você perceber o enquadramento de como é que um quadro de visualização não me ajudou e outro recurso ajudou-me rapidamente. Então, eu vi um tablet de uma das primeiras marcas que lançou, não é? Eu não vou estar aqui a fazer publicidade, mas era um tablet de uma marca muito conhecida no mercado, e eu gostei daquele tablet. Na altura, muito honestamente, aquilo não era uma coisa que eu precisasse. Eu tinha, em termos de produtividade, eu tinha computador, de secretária, computador portátil, portanto eu não precisava de um tablet, até porque eu não utilizava muitas comunicações por voz na altura. Um tablet para mim era mais um luxo do que outra coisa. Mas achava realmente uma ferramenta interessante, ter sempre uma agenda, poder anotar tudo em qualquer lado que eu estivesse na rua. Portanto, eu achei uma ferramenta interessante, sem ter que andar com um portátil, que não é muito leve, debaixo do braço, para fazer essas anotações. Então, em qualquer local que eu estivesse, eu podia fazer anotações. E projetei na minha mente que eu queria aquele tablet. E foi aí que eu comecei a descobrir este recurso. Por acidente, vamos dizer assim. E uma das coisas que hoje em dia nós, quando fazemos, ou quando temos vontade de querer alguma coisa, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é pesquisar na internet sobre esse assunto. Não é? E felizmente, desde 2008, sensivelmente, que o YouTube começou a crescer de uma forma drástica. Então os fabricantes começaram a enviar produtos, equipamentos para teste, para canais do YouTube que falavam sobre tecnologia ou sobre telefones. Existem de todos os assuntos que vocês possam imaginar. De carros, de casas, de tudo. Então eu comecei a ver vídeos no YouTube a falar sobre o equipamento. Portanto, as avaliações ou resenhas, como dizem no Brasil. Eu comecei a ver essas avaliações. E como eu estava a ver uma imagem, não uma imagem estática, uma imagem com movimento, uma imagem com cor, diferentes ângulos, e uma pessoa a dar-me a experiência sensorial do que era tocar no equipamento, se era rápido, se era pesado, se as cores eram brilhantes, se tinha uma boa autonomia de bateria. Quer dizer, todos esses elementos que eu fui juntando de vários vídeos que eu fui vendo, eu fui criando uma imagem cada vez mais real dentro de mim sobre como seria ter aquele tablet nas mãos. Então, eu quando olhava para uma imagem estática do tablet, não é? Era uma imagem como qualquer outra, era uma imagem publicitária. Mas quando eu via esses vídeos, quando eu ouvia a experiência emocional das pessoas que estavam a fazer essas avaliações, eu consegui reunir e criar um cenário onde eu já estava naquela cena. Então eu hoje, sempre que eu quero alguma coisa, independentemente do que seja, e há recursos sempre para tudo o que nós possamos imaginar, a primeira coisa que eu faço é ir ver avaliações de produto no YouTube. Então, eu deixei de utilizar o meu quadro de visualização para utilizar o recurso ao vídeo.
Eu, por exemplo, antes de fazer a minha visualização, né, eu faço essa leitura através dessas resenhas ou dessas avaliações em texto, vejo o vídeo e a partir do momento em que eu vejo o vídeo consigo assimilar a parte da experiência sensorial, do test drive de alguém que já fez por mim, uma vez que eu, neste momento, por exemplo, não tenho lojas próximas de equipamentos de telefones móveis, tablets ou computadores, não existem lojas aqui próximas, então, sem sair de casa, eu consigo chegar à loja e fazer a avaliação do produto própria. Eu vou percebendo o que é que um diz, o que é que o outro diz, começo a ver os pontos semelhantes e começo a ver de que forma é que isso se encaixa no meu desejo. E depois eu reúno esses elementos todos e começo a fazer a minha visualização. Então, hoje em dia, para mim, olhar para um quadro, para um painel estático, um quadro de visualização, é algo que não me transmite nada. Não me transmite nada em termos emocional. Mas quando eu vejo um vídeo e consigo ver um, dois, três, há dezenas ou centenas de vídeos a falar sobre um determinado assunto, ou um determinado objeto, um determinado carro, uma determinada casa, uma determinada zona residencial, sobre férias, existe uma enormidade de variedade que vocês podem utilizar, basta pesquisar. E não é só o YouTube, também existe no Facebook, também existe no Vimeo e outras redes de vídeo onde vocês podem ter acesso a material mais educativo e que vai funcionar melhor em termos mental. E no momento em que nós conseguimos ter essa experiência mais emocional, nós conseguimos projetar o nosso desejo com outro vigor. Neste caso do tablet que eu lhe disse anteriormente, eu comecei a ver os vídeos de avaliação em língua portuguesa e em língua estrangeira sobre o tablet. E durante uma semana, todos os dias eu via 2, 3, 4 vídeos seguidos. E fazia depois a minha visualização. E algo curioso acontece. Eu tenho um problema com os serviços da minha operadora de telefone na altura. Eu fiquei sem internet e fiquei sem sinal de voz. Ou seja, eu tive um prejuízo em termos profissional. Porque sem ter internet ou sem ter telefone, eu não conseguia trabalhar. Porque eu sempre trabalhei online, já há muitos anos que só trabalho online. E, claro, como seria de esperar, eu abri uma reclamação na empresa, né? E passados 2 dias de eu ter aberto a reclamação, informam-me que já descobriram qual era o problema, né? Que pediam imensa desculpa, e uma pessoa do serviço de apoio ao cliente, ou de satisfação do cliente, veio perguntar, a dizer que sabia que eu tinha tido algum tipo de prejuízo com isso, e se havia alguma maneira da operadora me compensar por esse transtorno. Porque realmente foi um erro deles, eu fiz a minha parte como consumidor, que foi reclamar, eles investigaram, demorou algum tempo até descobrirem, e depois de ser formalizada a reclamação, depois de 48 horas, o problema foi resolvido e entraram em contato comigo. E eles perguntaram-me o que é que poderiam fazer para compensar pelo transtorno. E eu disse, mas compensar como assim? De que forma é que vocês estão a tentar compensar? Um desconto na fatura? Não, o senhor, por exemplo, não tem interesse em nenhum equipamento novo? Meus amigos, não preciso dizer que o equipamento que eu pedi foi precisamente aquele tablet que eu estava a tentar atrair para a minha vida e que estava a ver os vídeos constantemente. Isto aconteceu já com variedíssimas coisas na minha vida. Na altura, antes de eu começar com esta carreira, em 2013, eu tinha um blog que falava sobre música, sobre DJs, música eletrónica. E eu tinha muita dificuldade em arranjar equipamentos para fazer essas tais avaliações, eu próprio fazer as avaliações. E havia um equipamento que eu desejei com tanta intensidade, que não estava à venda no Brasil. Não havia ninguém que importasse esse equipamento para o Brasil. Eu desejei com tanta intensidade, eu via os vídeos, eu fechava os olhos, eu tinha completa noção de como era o toque daquilo. E obviamente que isso só foi possível através do vídeo. As imagens em si estáticas podem apelar à imaginação, mas não é uma imaginação real. Eu tenho que estar na sintonia daquilo que eu tento atrair. Então, através do vídeo, através daquilo que eu ouço as pessoas dizerem, como é que se sentem em relação a tocar no objeto, como é que é a superfície, como é que são os componentes, como é que é o som, neste caso, por exemplo, em relação a esse equipamento. E o equipamento em 2 meses estava na minha porta, sem qualquer custo. Exatamente a mesma coisa. Nós, com o vídeo, podemos até entrar numa obsessão saudável. Ver o vídeo de tal forma, repetir, inclusive a pessoas que... Eu, por exemplo, há dias que eu não faço visualização. A minha visualização é estar a ver os vídeos, não é? E durante o tempo em que o vídeo está a tocar, eu ouvir a voz da pessoa que está a fazer a avaliação, eu fecho os olhos e imediatamente faço uma microvisualização. Ou seja, eu tento imaginar que sou eu que estou a mexer naquele produto, que sou eu que estou a tocar naquela realidade. E isso acelerou muito os meus resultados. Então, muito honestamente, eu digo, o quadro de visualização é útil para algumas pessoas, sim, mas eu posso-vos garantir que vídeo
vocês poderem ver vídeos sobre aquilo que vocês querem, sobre o estilo de vida que vocês querem viver, a casa que vocês querem viver. Hoje em dia as imobiliárias já têm visitas virtuais em 360. Existem imensas coisas. As férias que vocês querem, há imensa gente a falar sobre destinos turísticos na internet. Que foram a Bali, ou que foram às Maldivas, ou que foram a Cancún, não importa. Vocês hoje em dia têm quase tudo em vídeo para poder assimilar. E com essa experiência das pessoas, com aquilo que vocês estão a ouvir, obviamente que nós não devemos ser influenciados, por exemplo, por opiniões negativas de alguém. Nós temos que ter a nossa própria percepção. Como será que nós nos vamos sentir ao pensar sobre aquele objeto, aquele destino ou aquela realidade que queremos viver e tentar projetar para a nossa realidade. Então, você pode, de facto, usar um quadro de visualização, sim, não tem qualquer tipo de problema. Eu não uso o quadro de visualização porque acho que o vídeo, como é mais dinâmico, traz resultados muito mais rápidos. E você pode, inclusive, gravar clipes de vídeo, portanto, tirar do YouTube e colocar nos favoritos do seu navegador ou do seu aplicativo no telefone. Esses vídeos podem estar sempre à sua disposição. Você pode, inclusive, baixá-los para depois ver offline. E isso, para mim, é o melhor quadro de visualização, ou painel de visualização que você pode ter. É vídeo. Existem pessoas que já testemunharam comigo que, desde que começaram a utilizar o vídeo, havia coisas que estavam a tentar atrair há meses e que, de repente, quando começaram a ver o vídeo e começaram-se a sentir dentro daquela cena, como eu digo muitas vezes na visualização, nós temos que criar uma cena quase como se fosse um filme, não é? E projetar-nos em que nós somos o personagem principal. No vídeo nós conseguimos fazer isso com muita facilidade. Então é quase como se fosse um atalho para a mente. Continuamos a utilizar o recurso à imagem, mas uma imagem que não é estática. Uma imagem que tem movimento, que nós podemos recordar várias coisas que vimos. Enquanto, por exemplo, imaginem que eu quero um carro. Eu posso tirar imagens ou imprimir imagens e pôr no meu quadro de visualização dezenas de imagens de ângulos, não é? Mas eu nunca vou ter a interação de mexer no carro, de sentar, de pegar no volante. Eu nunca vou ter essa interação. Mas no vídeo eu vou ter tudo isso. Então eu posso me lembrar, mesmo que seja outra pessoa a gravar o vídeo, eu posso imaginar que sou eu que estou a fazer isso. Então eu já vou ter elementos visuais, não é? Vou ter elementos emocionais e sensoriais em relação a essa realidade. E aí nós ativamos muito mais rápido aquilo que é a sintonia adequada para o nosso desejo. Porque no momento em que eu estou a ver um vídeo, quando é uma imagem, nós temos que ter toda uma preparação, temos que meditar, temos que relaxar, temos que limpar a nossa mente de pensamentos negativos e tentar esquecer aquilo que aconteceu no nosso dia, projetar e fazer a visualização. Mas no vídeo nós somos transportados quase de imediato, quase por magia, para aquela cena. Basta nós querermos nos projetar naquilo que está acontecendo no outro lado da tela. Então, aí nós começamos a estar na sintonia exatamente igual àquilo que nós estamos a tentar atrair. E, mais uma vez, eu volto a dizer, lei da atração, semelhante atrai semelhante. Se eu conseguir ver-me naquela cena através do vídeo, então eu estou na mesma vibração daquilo que eu pretendo atrair. Peço desculpa. Então, se quer utilizar o painel de visualização, pode utilizar, mas eu aconselho a não utilizar como principal recurso. Utilize o vídeo, tente pesquisar tudo o que sejam elementos visuais em movimento, não estáticos, para substituir aquilo que é o papel do quadro de visualização, que é imprimir imagens na sua mente em relação àquilo que você deseja viver. E agora pergunto-lhe, alguma vez você teve um desejo de alguma coisa, começou a ver vídeos na internet e de repente essa coisa entrou na sua vida quase por magia? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Não se esqueça de subscrever o vídeo, se ainda não o fez. Quero voltar a dar as boas-vindas a todas as pessoas que se têm juntado ao canal neste mês de agosto. Já são mais de 900 pessoas que entraram no canal neste mês. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua fidelidade. Eu vou tentar sempre, todas as semanas, trazer conteúdos relevantes, conteúdos práticos de aplicação rápida, não teórica, não filosófica, mas de aplicação prática que você pode começar a utilizar hoje. Então, se curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like tanto no YouTube como no Facebook e de partilhá-lo também com os seus amigos se achou que este conteúdo é relevante. Não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, e todas as dúvidas que tem com a lei da atração ou da aplicação da lei da atração podem ser esclarecidas na totalidade com o meu livro Sem Limites. Portanto, se ainda não leu o livro Sem Limites, o Guia para Atrair Riqueza, Prosperidade e Abundância, aconselho a ler
para depois ter uma série de ferramentas e de bases para poder acompanhar os vídeos e ir crescendo de uma forma mais rápida. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Um forte abraço e até para a semana.